Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui mais um vídeo no canal. Eu confesso para vocês que estou cada dia mais feliz por tanta gente nova estar chegando. Eu quero agradecer o seu carinho e desde já pedir para você curtir, comentar muito, compartilhar os vídeos, porque eu tenho certeza que esses vídeos são palavras de esperança para tantas pessoas que estão precisando entender como se posicionar, como vencer e principalmente aprender sobre o processo da restauração. Eu acredito que a nossa dor, ela tem o propósito muitas vezes de nos aproximar do nosso Deus. Eu acredito que a dor, ela tem essa função, sabe? De nos levar para o lugar secreto. Eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar hoje aqui no canal, algo que Deus tem me incomodado há algum tempo. Eu vejo poucas pessoas falando sobre esse assunto da restauração e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui no canal estão aqui por tentar entender o processo da restauração. Então aqui hoje eu vou compartilhar algo que esclarece um pouco sobre a questão da volta, né? Existem casais que já estão um pouco avançados no processo e eles já estão juntos, né, novamente, resolveram se permitir mais uma chance, resolveram tentar novamente. Porém, a maioria das vezes, não foi diferente na minha história, esse casal, ele ainda tá cheio de mazelas, eles estão cheios de ainda feridas, né? Cheio de tantas vaidades do ego, e isso tem talvez travado batalhas árduas dentro do relacionamento. Quando eu e meu marido resolvemos voltar ali para o casamento, e eu sempre digo que essa decisão da volta foi fundamental, mas ela também, a minha decisão pessoal foi pautada em uma decisão com Deus primeiro, né? Antes de decidir voltar com meu marido, eu decidi estar andando com Deus em um propósito. Eu decidi ali abrir mão da Juliana, vontades da Juliana. Eu resolvi andar pelo Espírito, ser guiada, dominada, governada pelo Espírito Santo. Então eu fiz ali uma aliança com Deus antes de voltar para minha aliança com meu marido. Foi realmente uma escolha que não era fácil, mas eu decidi caminhar por esse propósito. Sabia que tinha várias dificuldades, que o inimigo ia tentar me derrubar, mas eu estava decidida a fazer o meu casamento dar certo. Então se foi. E sim, gente, quando eu voltei para o casamento com meu marido, nós acertamos, decidimos voltar, ainda estávamos cheios de mazelas, cheios de egocentrismos, egoísmos, né? Então, muitas feridas abertas ainda, a gente tinha muitos pensamentos ainda do divórcio, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai ter jeito, nós não vamos conseguir, sabe? Tinha muita coisa ainda que vinha querendo minar o propósito. Só que como eu estava ali decidida a caminhar pelo governo do Espírito Santo, eu entendi que o Espírito Santo teria que ser a primazia do meu dia, dos acontecimentos do dia. Eu tinha que colocar o Espírito Santo ali para governar mesmo o meu ego, o meu ser, as minhas vontades e emoções. Porque, de fato, se isso não acontecesse, não ia dar certo. E realmente foi um divisor de águas eu andar por esse governo do Espírito Santo. Mas um dos pontos mais curiosos e que Deus tem me deixado cada vez mais maravilhada com a grandeza dele é a paciência que ele tem em nos alcançar e nos esperar estarmos curados. Eu percebi que no processo Deus foi me curando em partes, sabe? Então assim, ele foi me tratando em áreas específicas durante algum tempo. Então ele foi me tratando em áreas primeiro. Então eu fui percebendo que Deus foi me moldando, me calibrando em algumas áreas. Ele foi me curando em outras áreas. Então Deus foi alguém que foi respeitando os meus processos e as minhas limitações, porque Deus, ele trabalha conforme a nossa capacidade. Então eu percebi que nesse processo ele foi me curando meu marido. Conforme eu era curada, meu marido era seguro para viver. Que Deus ia curando essas áreas emocionais em mim. Meu marido também estava sendo curado em áreas emocionais, né, dentro dele. Deus foi fazendo isso individualmente, né? E eu percebi que quanto mais eu me submeti a ele e ele
operava essas curas internas, o meu casamento ia melhorando. Então, eu ia colocando no meu casamento a devida ordem, sabe? E na verdade, gente, eu sempre digo pra vocês, se você acorda alimentando o teu espírito, com certeza você vai ter um dia governado pelo Espírito Santo. Mas se você acorda alimentando a sua alma, você não terá um dia abençoado conforme o Espírito Santo deseja. Porque nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. Se você alimenta mais a sua alma do que o seu espírito, isso significa que você está alimentando mais a sua... Exemplo claro para você não ter dúvidas. O que é alimentar espírito ou alimentar alma? Ju, alimentar alma é você acordar, você ir direto pro Instagram, ir direto para as redes sociais, ir direto para alguma coisa que você vai assistir um vídeo, alguma coisa que não vai alimentar o teu espírito. Você já tá indo diretamente alimentar a tua alma. E talvez o que você vai ver são coisas que vão te levar para vontade emocional, tipo, vontades da sua própria da tua própria alma. Você consegue entender? Agora, se você vai para um momento, primeiro, de devocional, você não pega o celular, você vai fazer sua oração, você vai alimentar o teu espírito, você vai entender o que Deus está falando para você naquele dia, Deus vai te entregar algumas chaves importantes, você vai ler a palavra, você vai meditar. Gente, você vai voltar o teu espírito para Deus, e Deus vai estar ali com você para te governar naquele momento. E no teu dia, Ele vai te dar direções específicas, estratégicas. Essa é a diferença de quem alimenta o espírito e de quem alimenta a alma. O processo todo, voltando, né, pro assunto da restauração da volta, tinha dias muito difíceis. Tinha dias muito difíceis que eu pensava, meu Deus, será que eu vou suportar? Mas eu entregava essa dor, essa dificuldade para Deus. E Deus sempre me dizia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a mim. Então, até a minha dor, ela cooperava para o meu bem. Porque a minha dor, ela me levava para estar perto de Deus. Ela me aproximava do Pai. Ela calibrava quem eu era nele. Bom, e dessa forma eu comecei a ser melhor como mãe, melhor como esposa. Eu comecei a me submeter, eu comecei a abrir mão das minhas vontades. Eu comecei a fazer o que precisava ser feito para adorar o meu Deus. As minhas ações eram todas intencionais, como se tudo que eu fizesse fosse uma forma de adoração ao Senhor. Até hoje eu encaro tudo. Caminhar pelo governo do Espírito Santo, se não for a melhor, é uma das melhores coisas que existem. Adorar é muito bom também, por isso que eu falo que talvez não seja só a melhor, mas adorar é muito bom. Mas caminhar pelo governo do Senhor é uma das melhores coisas, experiências que um ser humano pode viver. E eu digo isso porque eu já experimentei o outro lado, de não ser guiada pelo Espírito, de ser guiada pelas próprias vontades, emoções e desejos. E era uma frustração, um vazio, uma carência, uma falta que nada podia me suprir. Então eu já experimentei o outro lado, por isso eu falo para vocês. Aqui o meu propósito é encurtar o caminho, para vocês não precisarem errar onde errei, para vocês conseguirem avançar sem cair nos lugares onde eu caí e tropecei. Bom, aliás, tropecei e caí. O que eu quero dizer é que o processo da volta precisa de muita paciência. Só que uma das palavras mais importantes para o processo da perseverança, gente, a perseverança ela é uma palavra-chave no processo da restauração. Porque qual que é a diferença de uma mulher ou de um homem que vive a sua restauração dos que não vivem? A perseverança. Porque os que estão vivendo sua restauração foram perseverantes no processo. Não abandonaram o barco no tempo difícil. Não deixaram de honrar e lutar. Por isso perseveraram, foram perseverantes e venceram. Então, o que vai diferir o seu processo do outro é a perseverança em Deus, Você vai precisar perseverar nele, com ele, do lado dele, seguindo as direções específicas dele. É por isso que eu sempre digo e repito que não há restauração fora de Deus. Existem casais que se reconciliam, mas não são restaurados. Voltam mazelados, mas não buscam a restauração. Então, se talvez hoje você está aí com seu marido, com a sua esposa, tentando dar uma chance a vocês e você ainda encontra-se com muitos sentimentos, ressentimentos, mágoas, feridas, busque essa cura no Senhor. Busque ser perseverante em Deus e entender o processo de cura. Procure ajuda de pessoas que já venceram nesse processo. É por isso que eu estou aqui. Eu quero dizer para você que quem já venceu nesse lugar tem uma autoridade do alto para falar sobre e dar direções sobre.
Então Deus, ele capacita essas pessoas, ele autoriza, ele habilita essas pessoas a falarem sobre. E se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Porque, na verdade, eu vejo muitas pessoas buscando orientações, buscando conselhos, buscando ajuda em lugares que não foram estabelecidos por Deus. Existem pessoas, pastores, especialistas, psicólogos, gente, dando orientações que eu fico chocada. Porque não são orientações que vêm do coração do próprio Deus. O próprio Deus, ele é um Deus restaurador. É claro que nós vamos para Deus entender o que ele tem especificamente para a nossa história, mas a restauração, ela é um lugar que pessoas precisam estar habilitadas para falar sobre. Não procure em lugares, em pessoas que não venceram esse processo. Ah, mas ele é um pastor. Ah, mas... Tá, mas ele tem uma experiência nesse lugar. Ele passou por uma experiência real na história dele. Ele tem autorização do alto. Ele é habilitado para falar. Porque ele pode te orientar a assumir e perder tudo, né, no casamento por uma visão não é do próprio Deus. Eu não estou querendo diminuir, talvez, a capacitação desse profissional, mas cuidado. É só isso que eu te digo, cuidado, tá? Procure orientação de pessoas que já venceram. Claro que no meu processo, a orientação maior onde eu me coloquei foi do Espírito Santo. Foi nele que eu encontrei direção. Foi nele que eu encontrei realmente aquilo que eu tinha que fazer ou não. Ele me direcionava, faça assim, pare, silencia, volta, dá 2 passos para trás, 2 passos para frente. É Deus. Até hoje na minha vida, algo muito curioso, eu não me movo sem a direção de Deus. E eu tenho um temor gigante em me mover sem Deus não estar comigo. Eu tenho muito temor sobre isso. Porque se ele não estiver comigo, eu vou fracassar. Tenho aprendido, dia após dia, a caminhar sobre o governo do Senhor. E eu tenho aprendido que buscar nele orientações do próximo passo é a coisa mais sábia que um ser humano pode fazer. Eu espero que você vença cada batalha em Deus, buscando atentamente, nas primeiras horas do seu dia, o governo do Espírito Santo. Eu me chamo Juliana Caporalini, eu sou mentora de mulheres no Brasil e no mundo, e de casais também. E se você precisar de uma ajuda, o meu telefone está aqui embaixo no WhatsApp. Aliás, o meu WhatsApp está aqui embaixo, meu telefone. É só me chamar e nós vamos conversar sobre a minha mentoria. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe imensamente e até o próximo vídeo.